Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui à nossa correção da atividade da aula passada, só lembrando, né, a importância de vocês estarem realizando as atividades, estar, né, sanando as dúvidas, estar procurando, né, para a gente estar sanando essas dúvidas, porque é muito importante, porque a gente vai ter nossa avaliação. Vocês perceberam que eu coloquei algumas questões objetivas, né, a gente vai ter uma avaliação agora, né, completamente objetiva, então eu já estou tentando acostumar vocês, né, se familiarizar com a ideia da prova, tá bom? Então vamos lá, questão número 1. Descreva algumas implementações criadas pelo governo Castelo Branco e explique o ato institucional de número 1. Pessoal, muito simples. Quando você lembrar do governo de Castelo Branco, você vai lembrar da retomada em si do crescimento econômico do Brasil. Então eles criaram um plano, que é o chamado PAEG, tá bom? Muito importante também que vocês saibam disso aqui, né? Eu já passei isso para vocês nas nossas aulas. E o que foi o PAEG? É um plano, né, econômico em si lançado pelo governo militar, pelo Castelo Branco em si, né, para retomar a economia, retomar o crescimento da economia, visto que o Brasil estava com a economia, né, decaindo, economia muito decrescente em si, em termos de gráficos. O que vai acontecer? Esse plano econômico aqui vai congelar, né, os salários, então a gente não vai ter aumento salarial, né, nos primeiros anos aí da ditadura militar, e a gente vai ter também uma inflação, né, sempre superior ao salário mínimo, né, ou seja, né, uma vida vai ser muito precária, então, nos primeiros anos da ditadura militar, né, e isso, né, para a gente ter um crescimento econômico. Então, né, o pessoal da classe baixa, o pessoal trabalhador, os operários em si, né, que vão pagar o pato aí para o Brasil voltar, né, aos trilhos, né? Isso acontece até hoje. A gente paga um preço muito alto, a gente da classe baixa, o Brasil em si recuperar um crescimento econômico, né? Essa é a ideia em si do pessoal que vive na parte de cima da sociedade, tá bom? Então, isso aqui é um plano econômico, né? Você pode citar ele também. E também você pode citar a criação do primeiro ato institucional. Lembrando que o primeiro ato institucional ele não tinha nem o número 1, tá? Então não era para existir outros atos institucionais, mas a gente sabe que vai existir, então enumeraram em si os atos institucionais, né? E esse foi o primeiro ato institucional, né, no governo de Castelo Branco. O que esse ato pretendia? Ele tinha um prazo de validade, ele ia até meados de 1966, né? Então ele ia ficar 2 anos, né, no poder, e esse ato institucional ele perseguia as pessoas que eram contra aí as ideias dos militares, dos governos militares, né? Então, funcionalismo público, né, o pessoal lá, alguns juízes, né, foram exonerados, várias pessoas, né, foram perseguidas. Então, o ato institucional ele foi muito mais um ato em si de aceitação, né, de legitimar em si o governo de Humberto Castelo Branco, tá bom? Então você pode estar colocando essas ideias e pode também estar citando um marco em si que foi a derrubada em si de João Goulart, né, que é o governo de Jango, né, para o governo em si. Aconteceu uma votação no Congresso e o governo militar conseguir então sua vitória, né? Isso tudo com um apoio geral muito norte-americano, né? Então você pode estar colocando isso. Questão número 2, um breve texto, né? O político Francisco Dornelles assistiu pela televisão na França ao comício central do Brasil, em 3 de março de 1964. Jango decretou a nacionalização de refinarias de petróleo e congelamento dos preços dos aluguéis e desapropriações das terras à margem de rodovias federais para a reforma agrária. A Revolução Comunista no Brasil começou hoje, disse um colega de Dornelles, membro do Partido Comunista na Bulgária. Ele anunciou coisas que na Bulgária levamos anos para conseguir, os adversários acabaram com ele, entre aspas, né? Segundo podemos ler no texto, qual seria o principal motivo para os militares ter aplicado o golpe de 1964? Pessoal, muito simples. Eu já tinha falado isso para vocês, né? Então, qual era a ideia em si, qual era o medo em si dos militares, né, terem de chegar um novo modelo aqui econômico, um novo modelo, né, de status sociais para o Brasil? O que a gente está vivendo na Europa? Uma guerra fria, né, uma disputa pelo poder entre capitalismo e comunismo, né? Então, de um lado a gente tinha a União Soviética e do outro os norte-americanos. Lembra que eu falei que a gente teve um apoio norte-americano em solo brasileiro para acontecer a ditadura militar? Então isso é muito óbvio, né? O medo dos militares era que o Brasil se tornasse em si uma república
comunista. Então a resposta correta aí seria a letra A, tá? Eu tô mandando para vocês o arquivo corrigido, então a resposta correta é a letra A. O medo de uma intervenção comunista, né? Uma revolução comunista no Brasil, dentro do contexto da Guerra Fria, que alguns políticos de direitas e militares e americanos, tá? Então, resposta correta, letra A, né? Corrija isso, por favor, tá? Se eu não me engano, vai estar na prova, tá? Questão de número 3. Durante o período militar, de 64 a 85, era comum a utilização dos atos institucionais impostos pela repressão que fossem contrários ao regime. Sobre os atos institucionais, é correto afirmar que, vamos lá? Letra A, atos institucionais representam o que houve de mais democrático na República Brasileira. Pessoal, muito importante. Os atos institucionais são democráticos? Pensa aí. Pensou? Vai dar 3. Os atos institucionais são democráticos? Pensa de novo. Se você pensou que o ato institucional ele é totalmente democrático, estuda mais. Por favor, tem que estudar. Pessoal, o ato institucional é algo imposto, não tem nada a ver com democracia. É algo que vem lá da parte de cima e é imposto em sociedade, todo mundo tem que seguir. Então, isso não é democracia. Democracia é quando há a participação de todos. E todo mundo chega no consenso e todo mundo aprova a ideia. E isso não existia na ditadura militar. Tá bom? Então já sabe, né? Letra A não é. Letra B, o mais famoso foi o AI-5, o Ato Institucional de número 5, decretado no governo do presidente Costa e Silva, que dava amplos poderes ao presidente da República de governar, bem como suspender várias garantias individuais. E aí? Pessoal, eu sei que vocês não chegaram ainda no ato institucional de número 5, tá? Mas a resposta correta é a letra B, porque o ato institucional que a gente vai entrar na próxima aula é o ato institucional de número 5, é o ato mais famoso que a gente tem, né? Porque a gente vai ter um momento de repressão muito assíduo, né? Um momento em que a gente vai ter o fim daquele ato institucional de número 4, que foi a criação de uma nova Constituição, onde já dava plenos poderes ao presidente da República, só que agora a gente vai ter, né, esse poder legitimado, a gente vai ter o governo de Costa e Silva, que vai ser o fim do mandato em si do governo de Castelo Branco. Costa e Silva vai assumir, né? Costa e Silva vai assumir e a gente vai ter, então, uma legitimidade à censura, legitimidade à repressão, a legitimidade à violência das pessoas que eram contra a ditadura militar, que pensavam diferente, tá? Então, o ato institucional de número 5 é muito importante, a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Então, se prepare aí. Então, a resposta correta, letra B, tá bom? Então, é número 3. E é isso aí. Lembrando que, eu acho que tem mais, né? Eu acho que tem número 4, se não for me engano, deixa eu ver. Ah, sim, tem sim, número 4. Eu já ia me despedindo de vocês, galera. Vamos lá, vamos voltar. Com o golpe de 1964, o governo de João Goulart foi derrubado e impôs-se uma ordem ditatorial que se estendeu durante 21 anos. Ao longo desse período, as determinações da junta militar ficaram conhecidas como atos institucionais. O primeiro desses foi o ato institucional de número 1, decreto em 9 de abril de 1964. Seleciona a alternativa que corresponde o que determinou o ato institucional de número 1. E aí, o que vai fazer com que os militares criassem os atos institucionais? Letra A, decretou instantaneamente o bipartidarismo no Brasil. Lembrando que o bipartidarismo no Brasil, pessoal, vai ocorrer a partir do ato institucional de número 3, tá bom? Ato institucional de número 3. Aliás, ato institucional de número 3 não, perdão, ato institucional de número 2, tá bom? Justificou a derrubada de João Goulart, que criou aparatos jurídicos da repressão. Letra B, justificou, pessoal, o ato institucional de número 1 vai justificar, vai estar lá trazendo ideias em si, por que derrubou o João Goulart? Não, né? O ato institucional são regras, são leis que seriam em si para ser seguidas. Então a letra B também não é. Oficializou a censura no Brasil, submetendo jornalistas brasileiros às ordens do regime. Isso vai ocorrer, pessoal, mas não vai ser no ato institucional de número 1. Vai ser a partir do ato institucional de número 5, que eu falei para vocês daqui a pouco. A gente vai na próxima aula, tá? Então a letra C também não é. Sobrou só a letra D. Decretou a implementação de uma política neoliberal que tratou de retirar direitos dos trabalhadores, como o FGTS. Lembra que eu falei do plano econômico? Né?
o que respaldou em si o ato número 1 foi então a retirada de direitos trabalhistas, né, como o FGTS e também congelamentos de salário. Por isso que a letra D é a correta, tá bom? Qualquer dúvida, se estiverem procurando, a gente se encontra. Grande abraço.